Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Roberta Renault. Se essa é a sua primeira vez aqui, o canal se chama Vocação Jurídica e o objetivo é prestar informações sobre o funcionamento de um processo criminal, informar também sobre assuntos importantes no direito penal, direito processual penal, dar dicas sobre a prática da advocacia criminal e tudo de uma forma muito simples para que você, estudante de direito, advogado ou pessoa que nunca teve nenhuma formação jurídica, nem tem o interesse em fazer faculdade de direito, mas que você possa compreender temas que são relevantes para toda a sociedade. É muito importante que a gente saiba se proteger e tenha conhecimento, né? Conhecimento é sempre poder. Então, seja bem-vindo. E hoje o objetivo aqui é tirar dúvidas sobre um assunto que é muito perguntado. Eu tenho um WhatsApp onde eu recebo perguntas de advogados, estudantes, familiares de pessoas que estão presas, que estão respondendo o processo criminal, e a pergunta número 1 é a prisão preventiva. Então, por isso que eu resolvi criar esse vídeo para, de uma forma muito simples, explicar para vocês o que é a prisão preventiva, em que casos que ela pode ser decretada, quais são as consequências dessa prisão e quais os requisitos legais dela, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui através de dois exemplos, que eu acho que a forma mais fácil de definir prisão preventiva é através do exemplo. Imagina que o Ricardo, ele está sendo acusado de um determinado crime, ok? Ele foi submetido a uma audiência, as testemunhas foram ouvidas, ele prestou um interrogatório, o Ministério Público, que é o órgão acusador, apresentou as provas, a defesa, o advogado do Ricardo também apresentou e chegou a hora da juíza decidir. Diante daquelas provas todas, ela acaba condenando o Ricardo e impõe uma pena privativa de liberdade. E aí o que acontece? A defesa recorre, né, porque fica insatisfeito com o resultado, quer mudar esse resultado, quer que o Ricardo seja absolvido, mas a defesa faz todos os recursos possíveis, todos aqueles recursos que são admitidos no direito, mas infelizmente é mantida a condenação do Ricardo e essa condenação ela se torna definitiva, transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. E aí só resta o quê? O Ricardo cumprir aquela pena que foi trazida pela juíza. E para que ele possa cumprir essa pena, se ele está em liberdade, vai ser expedido um alvará, né? Um alvará seria de soltura, mas aqui não. Será expedido um mandado de prisão para que o Ricardo seja preso e possa cumprir a sua pena. Essa prisão que a gente acabou de falar é uma prisão definitiva para o cumprimento da pena imposta pelo juiz. Agora imagina um outro caso envolvendo o Ricardo. O Ricardo, ele está realmente respondendo esse processo, só que ainda não houve audiência. As testemunhas ainda não prestaram as declarações e são testemunhas de fato, testemunhas que viram o Ricardo praticando determinado crime. Então, elas podem ajudar o Ministério Público na reunião de provas contra o Ricardo. Só que o que acontece? Essas testemunhas, elas já alegam lá na fase de investigação que elas estão sendo ameaçadas pelo Ricardo. E veja bem, a data da audiência para ouvir essas testemunhas ainda não foi marcada. Então o Ricardo não foi julgado ainda, mas a juíza, preocupada que essas testemunhas não falem todos os fatos na audiência, porque estão sendo ameaçadas pelo Ricardo, o que ela faz? Ela decreta a prisão preventiva do Ricardo para que ele aguarde o processo de julgamento preso até o resultado final. Essa é uma forma de garantir que as testemunhas possam prestar o seu depoimento no dia da audiência de uma forma mais tranquila, sem nenhuma interrupção, sem nenhuma ameaça. Então, esse segundo caso é uma prisão preventiva. Então, você repara que a prisão preventiva é uma medida cautelar. Aquela pessoa ainda não foi julgada, a condenação não se tornou definitiva, não foi imposta ainda uma pena definitiva para ela cumprir. Ela só fica presa porque para assegurar que o Estado possa cumprir o seu papel, ou seja,
analisar todas as provas, marcar a audiência, ouvir todos com isenção e julgar pela absolvição ou condenação. Esse é o objetivo da prisão preventiva. A prisão preventiva, ela não antecipa nenhum cumprimento de pena. É uma medida cautelar. Muito bem. Falamos então sobre a diferença de prisão preventiva e prisão definitiva. Agora precisamos entender em que momentos essa prisão preventiva pode ser decretada. E pode ser decretada na fase de investigação. Imagina que chegou ao conhecimento do delegado de Polícia Civil que ocorreu um homicídio na Baixada Fluminense. E aí ele instaura uma investigação para apurar se houve esse homicídio mesmo, se foi, por exemplo, um suicídio ao invés de um homicídio, quem matou essa vítima, outras pessoas contribuíram de alguma forma, ele instaura essa investigação com esse objetivo. Então, repara que ainda não houve o processo criminal, está na fase só de investigação com o delegado. Nesse momento, o delegado ele também pode representar, ele não decreta, ele não tem esse poder. Quem decreta a prisão preventiva é um juiz de direito, um magistrado, mas o delegado ele pode representar pela prisão preventiva na fase de investigação. Isso pode ocorrer não só na fase de investigação, como no processo criminal, e aqui eu acabei de tratar de um assunto das testemunhas ameaçadas, onde foi decretada a prisão preventiva, e pode ser decretada a prisão preventiva depois que o Ricardo for condenado, mas enquanto ele ainda estiver recorrendo da decisão. Quando esgotarem todos os recursos que o defensor fez a favor do Ricardo depois da condenação, aí ele só resta cumprir pena. Então, a prisão preventiva pode ser decretada dessas formas. Uma outra coisa também que você deve saber é quais os crimes que comportam a prisão preventiva. Não é qualquer crime. Tá? Então, o que o Código de Processo Penal? Você que talvez nunca tenha feito a faculdade de Direito, mas tem interesse em ler, pega o Código de Processo Penal e leia os artigos 312 e 313. Tudo isso que eu estou falando agora está ali, né? Escrito para você. Então, quais os crimes que podem comportar prisão preventiva? Crimes dolosos, a pessoa teve a intenção de provocar aquele resultado, e com a pena superior a 4 anos. Se a pena é inferior a 4 anos, ou vai até 4, mas não ultrapassa os 4 anos, não cabe prisão preventiva. Quer ver um exemplo? O furto simples. O furto simples, que é o artigo 155 do Código Penal, lá no seu caput, se você olhar a pena prevista pelo legislador, ela vai até 4 anos. Então, não ultrapassa os 4 anos. Então, nesses casos, não é possível, em via de regra, sempre tem exceções, tá? Eu estou trazendo as regras aqui para vocês. Em via de regra, não pode ser decretada a prisão preventiva. Outro crime que pode ser decretada a prisão preventiva, e poder não significa que necessariamente vai ocorrer todas as vezes, preste atenção nisso também, são os crimes de violência doméstica. Imagina, por exemplo, que um casal estava discutindo e aí o marido, ele desfere um soco, causa uma lesão corporal grave na sua esposa e ameaça essa esposa. A esposa, com medo, vai até a delegacia, comunica esse fato, diz que está com medo de apanhar novamente e até de morrer, e aí é feita o quê? É expedida uma medida protetiva para que essa pessoa seja afastada do convívio daquela mulher. E pode ser decretada a prisão preventiva também nesse caso. Tá? E, além disso tudo, existe também, no artigo 313, ele fala aqui no parágrafo 1º, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elemento suficiente para esclarecê-la. Imagina alguém que não diz quem é, não tem identidade, não tem nenhum documento de identificação. Pode ser decretada a prisão preventiva também. Mas olha só, não basta que o crime seja de violência doméstica, não basta que não haja identidade civil, não basta que o crime seja doloso e a pena seja superior a 4 anos. Há outros requisitos que devem estar configurados no processo. Então, é
esses tipos de crime que eu acabei de falar, mais outros requisitos que eu vou explicar para vocês. E um deles é a famosa justa causa. Se você assistiu alguns vídeos aqui do meu canal, com certeza você já está careca de saber o que é justa causa. O que é justa causa? Indício de autoria e materialidade delitiva. Então, tem que haver suspeitas fundadas de que o crime ocorreu e de que aquela pessoa praticou aquele crime. Veja bem, não é prova absoluta, mas suspeitas fundadas. Imagina, por exemplo, um caso de um homicídio que ocorreu no Brasil. Só que o rapaz estava na Argentina fazendo um curso de mestrado no mesmo dia e no mesmo horário. Não tem suspeita nenhuma de que ele mandou matar aquela vítima no Brasil. Então, nesse caso, poderia ser decretada prisão preventiva? Não, porque não haveria suspeita fundada de que ele foi o mandante do crime. Então, além desse indício de que o crime ocorreu, tem que haver também alguma suspeita razoável de que aquela pessoa praticou o crime. Isso tem que estar na investigação, no processo. Não pode ser uma suposição, algo que o juiz inventou ou que ele supôs, sei lá da onde. Tem que haver um fundamento no processo ou na investigação. E além da questão dos indícios de autoria e materialidade, tem que haver também o quê? Algum risco que esse acusado, que esse processado pode causar para o Estado. Ou seja, há a possibilidade dele fugir. Imagina que ele possa fugir, ele tem muita condição financeira, um alto poder aquisitivo, ele pode fugir para outro país. Ou que ele esteja, como eu falei para vocês anteriormente, ameaçando testemunhas, ou que ele esteja destruindo provas. O crime ocorreu dentro de uma delegacia de polícia e ele é policial, então ele tem acesso àqueles documentos, ele pode destruir a qualquer momento. Então, nesses casos, quando o acusado oferece algum risco para o Estado exercer o papel dele, de punir, de averiguar as provas, de ouvir todas as testemunhas, quando essa pessoa coloca em risco tudo isso, é que é decretada a prisão preventiva. Então, o que eu sugiro a você, né, se você é familiar de algum preso, se é advogado, é juntar desde o primeiro momento provas de que aquela pessoa não vai oferecer nenhum risco para a instrução criminal, para a elucidação do fato, que ela tem total condições de responder o processo todo em liberdade. E aí você junta documento de identidade, você mostra a carteira de trabalho, você pode também juntar declarações de pessoas que a conhecem, que vão dizer que ela é uma pessoa idônea e tranquila. Tá bom? Então, é esse basicamente o vídeo, né? O objetivo era trazer aqui alguns esclarecimentos. Se você tiver dúvida sobre prisão preventiva, quiser compartilhar aqui com a gente, registra nos comentários. Se quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu sempre deixo tanto na tela do vídeo, você já está vendo, ou então vou deixar um link também, que é o meu cartão virtual. Lá você tem lá informações sobre os trabalhos que eu presto e pode entrar automaticamente. É só clicar no link e você consegue falar comigo, ok? Então é isso, agradeço pela sua participação e espero vê-lo no próximo vídeo, sempre voltado para a advocacia criminal. Um forte e carinhoso abraço para você, até a próxima, fica com Deus, tchau!